Olá, gente, tudo bem? Independente do momento que a gente vai estar se encontrando aqui através desse vídeo, eu gostaria de dar muitas boas-vindas a quem é a primeira vez que está se conectando aqui comigo. Muito obrigada também a quem está voltando, né? Quem continua aqui integrado ao canal. Muito obrigada a quem está se inscrevendo também, né? Todo o apoio de vocês é muito importante aqui e de alguma forma vocês sabem que vocês estão também me auxiliando a expandir, a crescer aqui juntos com vocês, né? Para poder a gente estar compartilhando informações, pensamentos, né, reflexões, mensagens e tudo mais que possa auxiliar nos nossos processos, nas nossas jornadas de autoconhecimento, né, de transformação. Então, para quem não me conhece, eu sou a Jaque Liberato, eu sou terapeuta multidimensional, trabalho com ferramentas quânticas de cura, né, para auxiliar nos processos de cura interior, de autotransformação, né, de despertar de consciência, para contribuir a nos fazer ascensionar cada vez mais e se reintegrar com a nossa verdade divina, né? E também, para quem não me conhece, pode estar me encontrando através das redes sociais, a Chama da Cura, no Twitter, né, no Instagram, que são as que eu uso para poder transmitir as mensagens que vêm de forma canalizada, através dos seres arcturianos, ou reflexões, textos, né, que estejam impulsionando esse movimento da gente se voltar para dentro, olhar para dentro e reconhecer aspectos que podem ser cada vez mais trabalhados ou que precisam de atenção, né, precisam de cuidado para que a gente esteja reencontrando o amor interno dentro de nós, né, e também podendo expandir interiormente através do amor, através da consciência, através da cura, tá bom? E hoje eu vou falar justamente sobre isso. Bom, para quem sabe ou não, né, as ferramentas que eu trabalho estão ancoradas nas energias dos seres arcturianos, então em todos os meus atendimentos, né, eu também recebo mensagens que são canalizadas para cada pessoa, mas em alguns momentos eu também sinto alguns chamados aqui, algumas sensações quando existe alguma mensagem para ser canalizada e trazida pro coletivo, tá? Então, no dia 16/6, né, que foi o dia de um portal energético, eu senti que havia necessidade de eu estar me conectando, né, para poder receber alguma mensagem que estava querendo ser entregue. Então, foi aí que vieram algumas mensagens para serem transmitidas para o coletivo, tá? Uma delas eu já publiquei nas minhas outras redes sociais, mas eu achei que também deveria estar fazendo em formato de vídeo para chegar em outras pessoas, né? Ter um alcance aí que talvez nas outras redes não chegaria para alguém. Então, assim, eu vou hoje estar falando sobre isso, vou estar falando sobre essas mensagens, vou estar lendo aqui essas mensagens que vieram tanto de uma forma muito coletiva para todos, né? Quanto eu senti uma delas que veio de uma forma um pouquinho mais específica aí, dependendo do momento que a pessoa, né, quem sentir estiver passando, pode se encaixar para o momento dela. Então, eu vou estar dividindo aqui para que na hora da edição, para que a gente não se perca e saiba qual é a mensagem de qual, tá bom? E é isso. Vou estar falando agora um pouquinho sobre elas, tá? Então aqui, gente, vou estar trazendo a primeira mensagem para ser entregue aqui pro coletivo, tá? Onde os seres arcturianos, eles vêm para trazer uma mensagem desse período, né, da Terra, de transição planetária. Então a mensagem, ela fala assim: esse é um momento, né, um período muito significativo para a Terra. A humanidade e o coletivo vem despertando de maneira gradual, porém significativa nos últimos tempos, onde conforme cada um desperta para si, mais é criado um grande movimento energético que impulsiona uns aos outros a despertarem também, né? Então esse é o princípio da unidade, perceber o quanto nós estamos conectados com o todo e o quanto nossas ações podem criar e ser parte de um grande canal de emanação de luz.
e uma vez que a consciência crística se expande interiormente dentro de cada um, mas nos abrimos para um novo senso e forma de ser, também coletiva, né, onde deixamos de vibrar na individualização do ego, e passamos a criar aqui na Terra, através de si mesmos, a integração ao todo, onde ainda que agimos individualmente, nos abrimos também ao senso da coletividade, de criar dentro e através de si mesmos o mundo que realmente desejamos manifestar e viver aqui. E à medida que nos integramos a essa consciência, mais ancoramos essa energia no planeta, trazendo maior sentido ao que fazemos, manifestamos e somos, seja para nós mesmos, seja uns com os outros ou uns para os outros. E esse é o movimento que possibilita contribuir com a ascensão vibracional da Terra, que vem sendo impulsionada nesse momento da linha do tempo. Porém, mesmo diante dessa grande mudança e transição, é necessário que continuemos nos comprometendo com nossos próprios processos internos, com o próprio crescimento e buscando se conectar com a fonte interior de sabedoria que existe em nossa própria alma, para que à medida em que expandimos e ascensionamos como ser, também impulsionemos uns aos outros naturalmente, para que juntos estejamos sendo parte dessa transformação e contribuindo de maneira coletiva. Este é apenas o começo, e para que possamos continuar progredindo, a autorreflexão sempre se fará necessária, pois é olhando para dentro que reconhecemos quem verdadeiramente somos, o que podemos transformar, né? E através dessas transformações, dessas autotransformações, também estaremos impulsionando as transformações no externo. Então é hora de se aprofundar mais, ou começar a se aprofundar em si mesmos, né? Analisar e refletir sobre quais escolhas, hábitos, comportamentos, padrões de sentimentos, pensamentos, né, que vinham sendo mantidos e nutridos internamente. E se pergunte, né, eles têm refletido de maneira construtiva em sua vida ou vinham lhe prendendo em ciclos repetitivos e prejudiciais ou limitantes que já não faziam mais sentido. Então aqui vem um chamado, né, permita-se abrir a essa transformação. Você é um canal natural entre o céu e a terra, você é parte dessa transição planetária. Continue buscando ascensionar e expandir sua vibração e consciência através de seu trabalho interno. E lembre que a única maneira de curar o mundo ao nosso redor é primeiro curar a nós mesmos. Então essa foi a primeira mensagem, gente, que aqui foi trazida, né, pelos seres arcturianos, que vem simbolizando esse momento muito significativo na jornada na Terra como um todo, né? Então, assim, para quem não sabe, né, todos os seres estelares, eles também têm auxiliado muito aqui para nos impulsionar esse maior aceleramento no nosso processo evolutivo, né? Para que, através desse grande despertar, a gente estivesse contribuindo para até mesmo esse momento de cura da Terra, né, através da nossa consciência mesmo. Então, quando a gente expande nossas percepções, nossos tipos de mentalidades, né, aquilo ali que já era um pouco limitante, né, e precisava ser transformado para que a gente pudesse estar avançando aqui na Terra e contribuindo, né, com a cura dela também. Então é exatamente esse caminho, né, gente? Sempre olhar para dentro, para que a gente esteja reconhecendo cada vez mais dentro de si tudo aquilo que também pode ser curado, aonde nós precisamos de cuidado, né, de acolhimento, onde a gente pode estar se abrindo para um olhar através da alma e não através, né, somente dos nossos olhos físicos, dos olhos do ego, que sempre querem nos manter aqui naquela egrégora de julgamentos, né, de críticas, de um apontar o outro e todo mundo querer se impor umas verdades aí que podem mais contribuir para criar distorções do que de fato para poder nos impulsionar a se voltar para a nossa verdade, né? Então é muito importante que a gente esteja cada vez mais nesse caminho de se auto-questionar, né? Porque é através das perguntas que a gente se faz internamente que a gente pode receber as respostas através do portal do nosso coração. Então, assim, sem a gente se voltar para dentro, né? E se conectar com essa fonte interna de sabedoria, nós vamos sempre estar nesse movimento de acatar sempre tudo que
tudo que é dito, tudo que é imposto aqui na terceira dimensão, né? E o caminho é que a gente esteja se tornando cada vez mais os mestres de si mesmos ou de si mesmas, né? E se alinhando, se integrando cada vez mais à nossa própria verdade e não atribuindo a verdade dos outros sobre nós, né? Passando por cima de si mesmos para poder se encaixar na verdade que é imposta na sociedade, né? Então, quando a gente passa por essa transformação de cura, de autoconhecimento, mais a gente também contribui para que haja uma grande expansão na consciência de forma coletiva aqui no planeta, né? Claro que tudo é um movimento gradual, pode ser lento, né? Mas, assim, independente do que a gente veja como notícias e tudo mais, né? Que às vezes podem abalar um pouco o nosso emocional ou achar que, tipo, não existe mais salvação, né? Na Terra aqui, que se torna um pouco difícil, um pouco denso a gente se sentir bem, né, perante as coisas que acontecem no coletivo e no externo, mas o caminho sempre vai ser olhar para dentro, não aquele olhar para dentro que ignora todo o externo, né, mas aquele olhar para dentro de resgatar dentro de si a própria verdade, porque é esse movimento que vai impulsionar e fazer com que cada vez mais as pessoas naturalmente também estejam sendo, como é que se diz? Elas estejam sentindo essas transformações ocorrendo, né? E isso impulsione de uma forma natural e energética a cada um, dentro do seu próprio tempo, a também tá buscando esse caminho, né? Entendendo que o caminho é a gente se transformar, né? Nós, como a natureza, todos nós somos seres cíclicos que estamos em constante evolução, em constante mudança, né? E para que a gente evolua como uma comunidade, né, em unidade aqui, que a gente possa estar se reintegrando como um todo aqui e tendo esse olhar maior de uma forma voltada para a unidade e não para a separação e para a dualidade, tudo isso vem do nosso próprio caminho interno de autoconhecimento para acessar essa sabedoria dentro de si, né, e estar cada vez mais alinhados e ancorando as energias da quinta dimensão aqui na Terra através do nosso próprio canal. Então aqui a mensagem também vinha falando, né, nós somos um canal entre o céu e a Terra. Então, como você, através de si mesmo, né, na sua própria vida, pode estar contribuindo para que esteja se tornando esse canal natural também, né? Todos nós temos todo o poder, todos nós temos esse canal dentro de si. Então, a partir do momento que a gente busca e resgata essa nossa verdade, a nossa essência, nós já vamos estar naturalmente sendo e se tornando cada vez mais esse canal e ancorando, né, toda a energia, toda essa egrégora da quinta dimensão aqui na Terra, para que a gente possa estar contribuindo em ajudá-la, né, a ascensionar vibracionalmente também, de forma coletiva e planetária, tá? Então aqui essa foi a primeira mensagem, né, de uma forma mais coletiva, para quem se conectar e tudo mais, tá? E agora eu vou estar trazendo a segunda mensagem. Então vamos lá, gente, tá aqui, ó, canalizado, tá? Aqui eu tirei a folha do caderno. Mas então, a mensagem, ela diz assim: é hora de decidir qual tipo de vida deseja viver. Uma vida com base na verdade de sua própria alma, no que realmente é coerente com ela, no que lhe impulsiona a progredir, a crescer e lhe auxilia a se alinhar ao que e a quem verdadeiramente contribui com seu caminho, ou uma vida regida pelo ego, que lhe mantém nas limitações contadas pela Matrix aqui, né, que seria 3D, que se mantém nas limitações da aparência, das fachadas, né, do materialismo, dos julgamentos e da ilusão. Suas escolhas, suas crenças e mentalidades, seus hábitos, comportamentos, condicionamentos e os parâmetros que define para si e em sua vida refletem em tudo aquilo que experiencia também em seu caminho.
Porém, lembre que a todo momento você é e está tendo o poder de escolher qual será ou como será esse caminho, né? Você sempre vai ter o poder de poder reconduzir, reconfigurar e redirecionar seu caminho. E também, né, para encontrar ou criar novos caminhos mais alinhados com o que verdadeiramente deseja manifestar. Ascensionar vibracionalmente, trilhar uma vida mais uno à própria essência, vem de um processo de comprometimento com a sua jornada de autoconhecimento e de abrir-se para um sentido de vida e a novos níveis de consciência também mais elevados, que pouco a pouco vão permitindo transcender a dualidade, os véus da ilusão, as camadas do ego para uma nova forma de ser, de agir, de viver, mais alinhada e integrada à verdadeira unidade e totalidade. Então aqui, né, pode até ser complementar a primeira mensagem e vem falando, né, sobre esse momento que nós estamos passando, de que assim, cada vez mais, conforme a gente passa por esse momento de despertar, né, onde o coletivo vai despertando, vai tendo cada vez mais discernimento, né, sobre as coisas que eram impostas aqui, né, vai se conectando mais com o seu próprio interno, porque todos nós temos uma sabedoria de alma, todos nós somos como uma espécie de biblioteca viva, né, através da nossa alma. Então, assim, quanto mais a gente vai expandindo nossa consciência, mais a gente vai sentindo grandes mudanças a todos os níveis, né, podem ser a níveis sociais, podem ser a níveis de consciência, né, níveis da forma como as pessoas se relacionam, porque esse é o caminho do autoconhecimento, a gente estar buscando transformar todo o nosso ser constantemente, como se fosse um estilo de vida mesmo, né? Quanto mais a gente se adentra nesse processo de autoconhecimento, mais isso se torna integrado à nossa forma de ser, né? Então é muito mais fácil e muito mais natural a gente ter cada vez mais consciência das coisas, consciência do todo, né? Consciência de fatores e questões que são impostas aqui no coletivo, conforme a gente se conecta com a nossa consciência crística, né? Então, assim, é um caminho de evolução nesse momento, onde cada vez mais esses véus da ilusão estão sendo rompidos e vai ser cada vez mais difícil se sustentar nessas fachadas do ego, né? Porque é um momento que acontece uma transformação energética para que a gente esteja sendo impulsionado a crescer, a evoluir, a ascensionar. E se manter nessas fachadas, se manter em incoerência consigo mesmo, vivendo de aparências, né, vivendo de superficialidades, tudo isso vai entrando cada vez mais em questionamento e as pessoas vão percebendo naturalmente, de uma forma individual, né, dentro do próprio tempo delas, que é um momento de buscar mais a si mesmos, sabe? Que talvez coisas que eram implantadas aqui nem façam realmente sentido a nível interior, a nível de alma, né, dentro de si, só que a gente estava constantemente condicionado a acatar tudo aquilo que era imposto, né, como se fosse nossa verdade, a gente se sentindo inseguro, a gente se sentindo mal consigo mesmos por tudo que era implantado aqui, até mesmo para que a gente se sentisse desempoderado, né? Mas no momento que a gente resgata o nosso poder pessoal, é onde a gente pode trazer grandes transformações, tanto a nível interior, né, consigo mesmos, tanto na nossa forma de ser. Então, naturalmente, quanto mais desperto, quanto mais uno com a nossa sabedoria, quanto mais nós nos empoderamos interiormente, né, não no sentido do ego, né, de se achar melhor uns que os outros, porque isso não é evolução, né? Enquanto a gente tá achando que trilhar um caminho de autoconhecimento é pra gente estar se tornando melhores uns que os outros, isso ainda mostra que existe muitas lapidações de ego para serem feitas, porque a nível espiritual todos nós somos um, todos nós temos o mesmo valor, né? Todos nós somos importantes, independente do momento que nós estejamos da nossa vida e do nosso processo evolutivo. Então, assim, se integrar a uma forma de ser onde a gente compreende a totalidade, o quanto cada um é importante, e até mesmo os aspectos que podem ser mais densos aqui na Terra também estão acontecendo
por uma razão, né, que é para nos auxiliar a reconhecer quais são essas sombras coletivas e a gente esteja cada vez mais se movendo para despertar cada vez mais e trazer uma nova forma de ser para cá, né? Então, assim, se as coisas que são impostas aqui, né, não estão de acordo com a nossa verdade, então como eu posso criar através de mim, através da minha verdade, uma nova forma, né, um novo caminho, e isso cada um vai criando o seu, e com isso a gente vai criando um grande movimento de mudanças aqui, onde nós permitimos que uns aos outros estejam criando cada vez mais abundância aqui para a Terra, criando cada vez mais esse senso de coletividade, de unidade, né, de totalidade, de nos vermos cada vez mais através dos olhos da alma, onde todos nós nos olhamos de igual para igual, né, sem se manter nessas limitações e barreiras físicas, né, de julgar através das aparências, através dos valores materiais, né, isso tudo é algo que pertence somente ao plano material. A nível de alma, o externo e coisas materiais, né, elas não suprem a nível de alma, elas vão suprir a nossa necessidade aqui na matéria, mas isso não, de nenhuma forma, vai definir o valor da nossa alma, o valor da nossa essência, o valor de quem nós verdadeiramente somos. Então é poder se abrir para quebrar essas concepções limitantes que a gente se mantinha, né, para poder estar se abrindo essa totalidade, tá bom, gente? Porque é isso que vai nos fazer criar cada vez mais aqui na Terra esse senso de coletividade e de unidade como um todo. E essa foi a segunda mensagem que veio para ser transmitida aqui, que veio canalizada ontem. Nossa, né, foram mensagens um pouco longas mesmo, mas agora eu vou estar trazendo a última mensagem que veio ontem, né? Quer dizer, digo ontem porque foi ontem, mas pode ser que eu não vou postar exatamente hoje o vídeo, não sei, depende do tempo aqui, mas agora eu vou estar trazendo a última mensagem que, assim, pode se encaixar para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, tá? Mas eu também senti num nível, assim, que pode estar relacionado até mesmo a trabalhadores de luz, pode ser caminhos espirituais que estejam se apresentando e gere alguma hesitação, né? Ou então nesse momento de despertar, que é muito comum que o nosso ego ponha tudo em dúvida, sabe? Racionalize tudo, entre naquele conflito entre mente e ego, que faz com que a gente se duvide, faz com que a gente desacredite de tudo que a gente vai acessando, porque é tudo muito novo, né? Então é natural que o ego ele esteja ainda meio predominante, né? Mas também pode ser no sentido assim de grupos de seres que já estejam bastante fundamentados no próprio processo, mas que de alguma forma ainda estão se barrando, ainda estão se limitando, e pode ainda ter alguns resquícios do próprio ego que esteja fazendo com que duvide do próprio caminho espiritual, dos próprios propósitos, ou então de chamados de alma que vem aí para ser manifestados, né, para fazer a gente se mover em coerência com a nossa alma. Então empreguem e encaixem a mensagem de acordo com o que vocês sentirem, né? Pode ser tanto para grupos específicos, como pode ser para situações específicas que cada um tá vivendo, mas é nesse sentido a mensagem que eu vou trazer, tá bom? Então vamos lá, gente, para a última mensagem de hoje aqui, que veio para ser transmitida. Ela fala assim: muitas mudanças vêm ocorrendo, né, dentro de si, ou pode ser que você esteja num momento onde está sentindo que existem grandes mudanças querendo chegar para sua vida, querendo fazer você entrar num movimento de transformações, né, e que pode fazer com que o ego seja acionado e queira te fazer racionalizar muito tudo que chega, tudo que você acessa,
tudo que você tá sentindo dentro de você diante desse momento, né? Ou diante desse caminho, essa jornada que já vinha sendo trilhada, tá bom? Um caminho de vida, né? Talvez uma missão de vida, um caminho mais espiritual, algum chamado aí para trilhar um caminho espiritual, né? Mudanças de trabalho, sei lá, alguma transformação aí muito significativa que pode gerar alguns receios, fazer a gente se parar de alguma forma e se sabotar, tá bom? E aí, com isso, a gente tem a tendência de estar querendo sempre confirmações, né? Mas será que é isso mesmo? A espiritualidade me manda um sinal. Mas se for isso mesmo, sei lá, faz eu ver tal coisa hoje, né? Pra eu saber que é isso mesmo. Só que aí, conforme a gente vai recebendo esses sinais, mais a gente vai entrando em negação, né? Mais a gente vai querendo mais sinais. E aqui que vem a mensagem, né? Da espiritualidade aqui que veio através da egrégora. Não adianta pedir por confirmações, respostas, clarezas e direcionamentos se quando as recebe e chegam até você, continua escolhendo permanecer ou se manter no mesmo lugar, alimentando as mesmas dúvidas, os mesmos conflitos internos trazidos pelo ego, comportamentos e condicionamentos. Estamos aqui para lhe impulsionar e guiar ao seu bem maior, aos seus propósitos e caminhos de alma. Porém, a cada vez que escolhe permanecer em negações e em resistências criadas pelo ego, né, para te fazer estacionar nos seus processos e continuar armado, né, sem se permitir fluir com todas essas transformações que chegam, né, ou então impossíveis movimentos aí da vida que a espiritualidade vai trazendo para te fazer se encaminhar para um novo caminho, para um caminho mais alinhado, ou até mesmo para o seu verdadeiro caminho ou missão de vida, ou algum passo, alguma direção, né, que sua alma vem chamando você a percorrer. Então, quanto mais nessas negações, mais distante de sua própria essência e de seu verdadeiro caminho e do seu verdadeiro eu interior. Então aqui vem perguntando o que você tem feito com todas essas orientações e confirmações que recebe diante do que sente chegar através do portal do seu coração. Você já sabe ao que veio, você já tem toda a consciência necessária dentro de si e sobre si. Você já tem consciência de seu caminho, de seus processos, do que está sendo chamado a fazer ou seguir. Porém, lembre que tudo no universo também é 50-50%, né? Então, assim, não espere somente a espiritualidade ficar a todo momento trazendo confirmações, né? Falando, não, é por ali mesmo, né? Confirmando que realmente é esse o caminho, te encorajando ali a todo momento. E, assim, existe a parte que só cabe a nós fazer, né? Então, fala... tudo é 50%, não espere somente da espiritualidade para te impulsionar a trilhar um caminho, né? Porque também cabe a você a sua parte, né? E que talvez esteja resistindo, negando ou fingindo não saber, né, o que fazer, não de alguma forma mascarando aí ou adiando alguma coisa muito importante que você esteja sentindo dentro de você, né? Então aqui a espiritualidade vem dizer que sempre lhe direcionará, que sempre guiará e sempre estará lhe conduzindo para o melhor caminho, para o seu verdadeiro caminho, né? Para o amor, para o caminho mais amoroso. E ela sempre estará trabalhando a seu favor para lhe impulsionar as transformações necessárias, para lhe trazer toda a clareza necessária, todo o amparo divino necessário para que você possa caminhar e trilhar o seu caminho. Mas lembre que é você quem decide se permitirá ouvir sua voz interior, ouvir essas respostas dentro de você, que reverberam dentro de você, né? E é você quem decide se vai se abrir para seguir seu verdadeiro caminho, dar os passos necessários ou agir em coerência com essa verdade que está vibrando dentro da sua alma nesse momento, né? É você quem decide o que você faz com as informações e respostas que queria receber e que queria que chegassem até você
através dos meios da espiritualidade e da verdade que você acessa dentro do seu coração. Então, assim, gente, é um momento, eu acredito, assim, o que eu sinto das mensagens, né? Claro que não é, assim, é um leve puxãozinho, né, de orelha, mas é sempre com muito amor, tá, gente? Os seres arcturianos, eles são seres muito amorosos, eles estão sempre nos impulsionando pro nosso melhor, tanto que, tipo assim, desde que eu tenho trabalhado com as egrégoras deles, nossa, tem sido um grande aprendizado, todas as mensagens que eles trazem em cada atendimento para cada pessoa, às vezes também vem como uma forma ali de uma confirmação para algo que eu também podia estar em negação ou em angústia interna de algum momento da minha vida, né? E aí a pessoa recebe uma mensagem que também ressoa dentro de mim. Então tem atendimentos que são muito emocionantes, que às vezes até dá vontade de chorar canalizando as mensagens, porque é tudo com muito amor, realmente. Eles são seres que, assim, eles querem nos impulsionar a criar cada vez mais essa estrutura dentro de nós, né? Fazer com que a gente se sinta corajoso, se sinta suficiente, porque já somos de verdade, né? Nós já somos suficientes em essência, já somos completos, né? Já somos abundantes, já somos o amor. A gente só precisa passar por esse processo para estar resgatando tudo isso e tendo cada vez mais consciência para integrar essas frequências, né? Expandir através delas. Então, assim, inclusive, né, um depoimento aqui, eu tinha muita resistência de criar esse canal aqui. Eu fiquei meses negando, né? Eu sentia que era o momento de expandir, de ir por outros caminhos, né? Abrir novos caminhos, como é que fala? Transmitir as mensagens de uma nova forma também, né? Só que eu tava num momento que eu ainda tava um pouco me sabotando, ou então eu ficava racionalizando as coisas, falando, não, mas será? Mas e se não for isso mesmo? Só que aí eu via que quanto mais isso chegava dentro de mim, quanto mais isso chegava de forma intuitiva e eu ia negando tudo isso, mais eu me sentia limitada, mais eu me sentia sufocada em mim mesma, porque era como se minha alma estivesse falando, vai, né? É o seu momento, faz isso, né? A gente tá aqui te impulsionando pra isso, só que meu ego ali, minha mente estavam querendo me puxar pra trás e me fazer desacreditar que isso era verdade, ou então que eu deveria trilhar realmente esse caminho, seria bom pra mim de verdade. E aí que a gente entra nesses conflitos, né? Só que, assim, lembre que sempre, né, que a espiritualidade estiver trazendo algo pra você, uma confirmação, estiver te trazendo respostas, sempre que ela quiser apresentar um novo caminho pra você, né, sempre será pro seu melhor, né? Não tem como a nossa alma querer nos impulsionar por um caminho que seja ruim pra gente, que vá nos fazer mal, né? Que vá nos prejudicar e nos fazer retroceder na jornada de autoconhecimento, ou então no nosso processo evolutivo. Jamais, gente. Nossa alma, ela caminha uno com toda a fonte da criação, né? Com toda a ordem cósmica, com toda a divina inteligência, né? Então, assim, no final, todas as vontades da nossa alma são também a vontade divina perante o nosso caminho, né? São todas as manifestações que o divino traz para o nosso coração para nos impulsionar para os caminhos que vão ser mais coerentes com a nossa verdade. Então, assim, às vezes pode ser alguns aspectos, né? Ou a gente se sente insegura ou inseguro, né? Sente que não estamos prontos, sente que não estamos suficientes, e isso tudo também parte, às vezes, do nosso ego, de querer nos fazer desacreditar, né? E quando você sente que isso, na verdade, é um medo inconsciente, ou que por dentro você até já quer fazer isso, você gostaria muito de trilhar isso que você está chamando, ou fazer isso que você se sente chamado, mas isso é um impulsionamento da sua própria alma, né? Só que se os medos, se os autossabotamentos estão sendo maiores, então talvez seja o caminho de trabalhar isso internamente, né? Então, assim, identificando que
que você deseja fazer um movimento, mas se sente travada ou travado, se sente paralisada ou paralisado, então busque trabalhar internamente para fortalecer seus pilares, porque talvez tudo já esteja encaminhado, né? A espiritualidade já tá ali muito tempo falando para você, já tá te empurrando para isso cada vez mais, e a gente mesmo fica se parando, né? A gente mesmo fica travando o nosso próprio caminho para crescer, para poder expandir de alguma forma, né? Para poder transmitir algo. Então, assim, se isso está acontecendo, então busque trabalhar internamente, vá cuidando de si para que esses medos vão se dissipando cada vez mais e você vá podendo ouvir cada vez mais sua intuição, né? Se conectar mais com a sua fonte interior de sabedoria, com a sua voz interior. Se volte mais para si, ou então busque recursos aí que possam te auxiliar a trabalhar internamente ou energeticamente, né, nesses fatores. Então, até mesmo terapias multidimensionais auxiliam muito nesse processo de liberar bagagens, medos, autossabotamentos, né, realizar um grande trabalho a nível interior, emocional, mental, tudo mais. A desconstrução do ego também pode ser algo que seja muito significativo. Para mim foi um divisor de águas quando eu comecei a trabalhar de uma forma mais profunda nos aspectos do ego, né, que foi onde a gente consegue se fortalecer cada vez mais e ouvir cada vez mais as orientações do nosso eu superior, ou então ouvir verdadeiramente nossa intuição, silenciar cada vez mais o externo, cada vez mais as vozes ali que ficam querendo colocar mentiras e ilusões na nossa cabeça, né? Então, esse trabalho interno pode ser muito importante agora nesse momento da jornada, quanto também estar aí, na verdade, pessoas ou, né, momentos onde a gente já tem muita informação, a gente já sabe qual é o nosso caminho, a gente já sabe para que a gente veio, né? A gente já sabe, já está no nosso caminho, aliás, só que existem aí coisas sendo apresentadas aí, ou decisões, ou escolhas, ou então caminhos, né? Coisas que podem nos fazer gerar algum tipo de dúvida, de medo inconsciente, mesmo a gente já sabendo que a gente tem consciência daquilo, né? A gente sabe que o caminho é aquele, mas a gente está se prendendo. A pergunta é, né? O que nós estamos fazendo com essas orientações que são vindas e que chegam através da espiritualidade e através do nosso coração, né? Então, a necessidade de estar sempre buscando confirmação, de querer sempre que a espiritualidade esteja confirmando as coisas, né? Sendo que ela já confirmou uma vez, a gente tá lá num ciclo repetitivo de querer cada vez mais confirmação de algo que a gente já sabe, tanto em consciência quanto dentro do nosso coração, porque a gente sente isso de uma forma muito sólida, né? A intuição, ela é a certeza, né? Aquilo que vem, e não para gerar dúvidas, não para nos gerar sabotamentos, né? Ficar imaginando cenários que apenas envenenam nossa mente, mas sim aquela verdade consistente que nos traz calma, que nos traz serenidade, que nos faz ter certeza que é realmente aquilo. Então, assim, é escutar essa voz, respeitar essa voz e poder agir em coerência com ela, né? Pôr em prática aquilo que nós já sentimos que é essa verdade, que é esse caminho, que é essa resposta, que é essa confirmação. Porque quanto mais a gente só quer confirmações da espiritualidade, mais a gente tá meio que achando que a espiritualidade tem que ficar 24 horas trazendo confirmações pra gente de algo que ela já sabe, inclusive, que nós já temos consciência. Só que é nosso ego que tá fazendo a gente querer ser suprido ali e ter cada vez mais confirmações apenas pra validar alguma coisa, né? Então, assim, o caminho sempre vai ser se voltar pra dentro. Então, seja inseguranças de verdade, né? Seja aí muito sabotamento que tá gerando algum tipo de estagnação no próprio processo, que tá te impedindo de avançar, de ir adiante, de fazer algo que é necessário no seu caminho, na sua jornada, né? Pode ser a coisa mais simples, pode ser algo que já é um passo um pouco maior e traga algum tipo de
de receio, né? Aquele medinho, aquele frio na barriga de, meu Deus, será que é realmente isso, né? Nossa, mas o que será que vai acontecer depois disso? Então, assim, é liberar realmente o controle do ego, trabalhar nessa base interna para ter cada vez mais confiança, cada vez mais solidez dentro de si, né? Ir trabalhando no fortalecimento dos pilares interiores para que de fato possa dar os passos, né? E caminhar de acordo com a nossa alma, de acordo com os nossos caminhos de vida, de acordo com as vontades da nossa alma, né? As coisas que verdadeiramente queríamos pôr em prática, criar, manifestar, transmitir, expandir aqui no mundo, tá bom? Então, assim, não teria como a espiritualidade ou a nossa voz de alma, a nossa voz interior está nos impulsionando para algo ruim, algo que nós não estejamos preparados e a gente vai se dar mal lá na frente. Na verdade, sempre tudo que se apresenta é porque nós já temos a base necessária para poder percorrer aquilo ou fazer tal coisa, né? A gente só precisa trabalhar para acreditar nisso, porque enquanto mais a gente duvidar de si, né, mais a gente vai estar se paralisando no nosso próprio caminho, na nossa própria jornada, e a gente vai se sentindo cada vez mais limitada ou limitado dentro de si mesmo, né? Sentindo que as coisas estão um pouco desalinhadas ali, que as coisas não acontecem, mas é porque a gente não está também dando os primeiros passos, sabe? Tudo vai fluir conforme a gente permite caminhar, então nem tudo precisa estar sempre muito integrado, a gente não precisa saber de todo o plano, né? A gente só precisa confiar em tudo aquilo que a gente já recebeu, em tudo aquilo que a gente já sabe, em tudo que a gente já tem consciência sobre si, para poder continuar percorrendo o nosso caminho da melhor forma, sendo sempre muito guiada, né? Muito guiado e tendo todo o amparo necessário, todo o amparo possível para poder tá manifestando ou trilhando algum tipo de caminho, alguma coisa aqui na nossa vida, tá bom, gente? Eu senti, assim, de uma forma geral também, né? Pode estar de acordo com questões de cada um, mas também senti que veio aí para talvez contrapartes, né? Contrapartes divinas aí que estão em alguma jornada espiritual, muito em negação dos próprios processos, de dinâmicas, né, de caminhos de alma aí, quanto também talvez trabalhadores de luz, né? Então, assim, acolham sempre de acordo com aquilo que ressoar dentro de si, tá? Então, aqui, só para finalizar, já que eu sinto que existe essas mensagens aqui que trouxe muito essa energia de poder ter algum tipo de medo, né, sabotamento, as questões do ego que podem barrar a nossa própria essência e o nosso interior para poder expandir através da nossa alma e da nossa verdade, né? Eu vou estar trazendo uma ativação de Light Language aqui para isso, nesse momento, tá bom? Vou estar intencionando esses fatores aqui para que a gente possa estar rompendo essas barreiras, esses bloqueios, esses medos, inseguranças, tá bom? E estar cada vez mais fortalecidos em si mesmos e alinhados, né, em uno com a nossa voz interior e com todo o canal divino para nos conduzir nos nossos processos, nos nossos caminhos de vida, nossos propósitos de alma, né, e para caminhar de uma forma mais fluida de acordo com as vontades e também com as verdades da nossa alma, tá? Nesse momento eu vou estar pedindo para que a gente esteja respirando mais leve, mais profundo. Buscar relaxar os pensamentos, as angústias, preocupações, resistências do nosso interno, né, ou da mente, liberando tudo. Então vamos lá. Vamos estar trazendo essa ativação aí para impulsionar a gente a seguir sempre em coerência com as vontades, com os propósitos da nossa alma, né? Seguir nossos caminhos de vida, nossas missões de vida, estar integrados
ao nosso eu superior, poder ouvir e seguir com clareza todas as orientações divinas, tá bom? E também tá desconstruindo todas as camadas do ego que faziam a gente se estacionar, faziam que a gente reprimisse ou então se limitasse e anulasse a nossa própria verdade, tá bom? Se impedindo de caminhar em coerência com a nossa alma por conta desse ego, por conta de todas as projeções, de todas as limitações ou autossabotamentos que ele ia criando na nossa mente, que estava nos fazendo permanecer de alguma forma no mesmo lugar, ou então querendo evitar alguma coisa ali, se abrir de uma forma maior para o nosso caminho de vida, tá bom? Hantirian Uriya Shaniara Mayatiara Haraya Shant Anna Maria Shaniara Yatanya Marayasha Hantrniara Maraya Shandriya Anna Maria Shan Mara Auran Shant Hanna Maria Shana Maria Uran Shanta Hamprknya Uaran Shana Maraya Hanti Anyamara Uryasha Hanchanya Urya Huantia Urya Namaya Shant Hanarayam Aushanya Yant Hat At Yati Yaura Yasha Haya Shantraya Diarauna Maya Hadia Urshani Arya Uarya Shant Han Aryanti Uran Ya Urya Shadi Amara Shanta Hani Araya Shant Auranya Urkini Uli Anti Ya Shanti Ya Maraya Shant Anamaya Uaranya Shani Urya Yashaniara Yatur It Kauran Hanya Harishun Yana Maria Shati Hari Uli Amarajatiknya Hanti Uryati Anumoriati Namaria Shant Yana Maria I Alaria Shati Ya Huma Halariana Maya Shati Unamara Uli I Auroknia Nuranti Hanti Anamaria Shayani Uri A Uyana Maya Hand Ya Trul Ya Shant Anamaya Yana Maria Ti Ant Auransha Hanaya Uranti Hanya Urnya Ayashant Yana Maria Ti Aram Puranti Uran Aya Hanya Shanyara Yatara Ur Yat Anya Yat Ambura Yushant Iyant Anna Maria Shanaria Tialarauya Haya Shantiria Uaria Haya Shanna Mariania Haranya Urani Turi A Uranya Urya Hani Arauya Sha Ya Uwaya Maria Sha Anna Maria Tiknya Uraya Uani Aya Shanya Uriya Tayayat Haya Shant Yat Aura Yatranya Yanti
Haura Yashan Yauruya Hamuriati Arya Huria Paratiania Puria Uria Huaja Shatya Haria Shanta. Então, gente, se vocês quiserem contar aqui o que vocês sentiram, né? Eu senti que foi bastante trabalho aqui no chakra laríngeo, né? No coronário também, terceiro olho, no chakra cardíaco também. Espero que reverbere da melhor forma pra vocês, né? E fiquem à vontade aqui pra estar compartilhando como vocês se sentiram, né? Como que as mensagens ressoaram. Eu espero que seja sempre acolhido com o coração, tá bom, gente? Sempre aqui, todas as mensagens que são trazidas pro coletivo são no sentido de impulsionar a gente, né? Porque, às vezes, nós somos as barreiras, né? Nós, às vezes, nos colocamos no nosso próprio caminho, então aqui veio nesse sentido, para que a gente esteja despertando, para que a gente esteja rompendo com essas barreiras, com esses bloqueios, com os medos, né? Rompendo com as camadas do nosso ego, para agir cada vez mais através da nossa verdade, para seguir as vontades da nossa alma, né? Caminhar cada vez mais em coerência com a verdade do nosso coração, se expressar de acordo com a verdade no nosso coração, expressar tanto de acordo quanto expressar a verdade do nosso coração, né? Então nós somos a manifestação da nossa própria alma, que a gente possa estar aqui sempre vivendo cada vez mais e vibrando cada vez mais em coerência com ela, em coerência com a nossa essência e contribuindo aqui para que essas mudanças continuem a ocorrer aqui no coletivo, tá bom, gente? Muito obrigada a quem se conectou comigo, a quem ficou até o final aqui, né? E nos vemos no nosso próximo vídeo. Muito obrigada, um beijo!